Em pleno planeta Terra, existem lugares tão estranhos, tão belos e tão impossíveis que parecem pertencer a outra galáxia. Paisagens que desafiam a lógica, cores que nenhum artista ousaria imaginar, e formações que fazem a ciência questionar suas próprias certezas. Hoje viajaremos pelos top 10 lugares mais alienígenas do nosso mundo. Cenários que, à primeira vista, não deveriam existir aqui, mas sim em um planeta distante, escondido entre as estrelas. Puesto número 10. Fly Geyser, Nevada, Estados Unidos. À primeira vista, o Fly Geyser parece um organismo vivo emergindo do deserto de Nevada, como se estivesse respirando lentamente. Embora seja resultado de uma perfuração mal-sucedida feita nos anos 1960, o geyser evoluiu de forma espontânea, graças à pressão geotérmica subterrânea. A água quente, rica em minerais como carbonato de cálcio e sílica, erupciona continuamente e se deposita ao redor da abertura, construindo, ano após ano, essa torre de aparência alienígena. Hoje, o Fly Geyser possui pouco mais de 3 metros de altura, mas o impacto visual é muito maior. Suas camadas mineralizadas criam cores vibrantes: vermelho, amarelo, verde e azul turquesa, graças à presença de algas termofílicas que prosperam na água quente, muitas vezes acima de 90 graus Celsius. Essas tonalidades fazem o geyser parecer uma criatura bioluminescente de outro planeta, um coral gigante brotando em pleno deserto. Ao redor dele se formam pequenas piscinas naturais, semelhantes a terraços microscópicos, onde a água escorre continuamente criando vapor que dança ao vento. Vista de cima, a formação parece uma estação geológica extraterrestre, como se uma civilização avançada tivesse instalado ali um reator orgânico pulsante. Não é à toa que o local é frequentemente comparado a paisagens de ficções científicas. Um lembrete surpreendente de que, mesmo erros humanos, podem gerar maravilhas naturais absolutamente fora deste mundo. Puesto número 9. Jiangdanzhia, Gansu, China. A Cordilheira Danzia de Jianghe parece uma pintura digital em alta resolução, onde a Terra decidiu brincar de artista. Suas montanhas exibem faixas de vermelho profundo, amarelo dourado, laranja vivo, verde oliva e azul arroxeado, criando um espetáculo cromático que se estende por quilômetros. De perto, o relevo ondulado lembra camadas de massa folhada. De longe, parece um mundo renderizado por CGI. A origem dessa paleta surreal remonta a 24 milhões de anos. Ao longo das eras, sedimentos ricos em minerais como ferro e manganês foram depositados e, posteriormente, levantados pela colisão de placas tectônicas. O resultado é uma sequência de estratos coloridos com inclinações que chegam a 45 graus, revelando o passado geológico da região como páginas abertas de um livro extraordinário. As formações atingem alturas próximas de 3.800 metros, criando paredes e vales que mudam de tonalidade conforme o ângulo do sol. Durante o pôr do sol, os tons vermelhos ganham intensidade e parecem brilhar por dentro, como se alguém tivesse acendido luzes subterrâneas. Em dias nublados, as cores se tornam mais suaves, lembrando superfícies de planetas gasosos captadas por sondas espaciais. Para muitos viajantes, caminhar entre essas montanhas é como explorar uma paisagem fora da Terra, uma mistura de Marte com mundos fantásticos de filmes épicos. Jiangdanzhia é a prova viva de que nosso planeta ainda guarda cenários tão surpreendentes que desafiam a lógica e a imaginação humana. Puesto número 8. Salar de Uyuni,
Bolívia. O Salar de Uyuni é tão vasto e tão perfeitamente plano que parece desafiar a própria geometria do planeta. Com mais de 10.500 km² de extensão, ele é o maior deserto de sal do mundo. Uma superfície branca que se estende até onde a visão humana consegue alcançar. Durante a estação seca, o salar forma um mosaico natural de hexágonos, criados pela cristalização do sal. Cada bloco tem, em média, 1 a 2 metros de diâmetro, como se fossem peças de um quebra-cabeça construído por uma civilização extraterrestre. Mas é na estação chuvosa, geralmente entre dezembro e março, que o salar revela seu segredo mais impressionante. Uma fina camada de água, muitas vezes com apenas 2 a 5 centímetros de profundidade, transforma o deserto no maior espelho natural da Terra. O céu, as nuvens e até as estrelas da Via Láctea são refletidos com tanta nitidez que é difícil distinguir o que é real e o que é reflexo. Muitos viajantes descrevem a sensação como caminhar no céu, onde o horizonte desaparece e o corpo parece flutuar no vazio. A altitude do salar, aproximadamente 3.650 metros acima do nível do mar, contribui para a luminosidade intensa e para um ar rarefeito que aumenta ainda mais a sensação de estar em outro planeta. É também o maior reservatório conhecido de lítio, responsável por cerca de 50 a 70% das reservas globais desse mineral, um recurso fundamental para baterias modernas. Assim, o Salar de Uyuni não é apenas uma maravilha natural, mas também um símbolo do futuro tecnológico da humanidade. Caminhar por Uyuni é experimentar um mundo onde o céu e a terra se confundem, um cenário tão mágico e tão impossível que nem parece pertencer ao nosso planeta. Puesto número 7. Lençóis Maranhenses, Brasil. No meio do litoral norte do Brasil existe um deserto que, paradoxalmente, é cheio de água. Os Lençóis Maranhenses abrangem uma área de aproximadamente 1.550 km² de dunas brancas imóveis, moldadas pelo vento ao longo de milhares de anos. Mas o que torna esse lugar verdadeiramente alienígena é o ciclo de chuvas intensas, que entre janeiro e junho enchem as depressões das dunas com lagoas de água doce incrivelmente claras. Essas lagoas podem atingir até 3 metros de profundidade e apresentam tons que variam entre azul turquesa e verde esmeralda, dependendo da presença de algas e do ângulo da luz solar. Vista de cima, a paisagem lembra uma imensa manta ondulada de seda branca, pontilhada por espelhos líquidos que parecem portas para outro mundo. Em alguns trechos, as dunas chegam a 40 metros de altura, criando corredores naturais onde o vento soa como se viesse das dunas de um planeta distante. Apesar de seu aspecto desértico, a região recebe cerca de 1.200 milímetros de chuva por ano, o suficiente para alimentar as lagoas e sustentar uma surpreendente biodiversidade. Peixes como o trairão surgem misteriosamente após as chuvas, possivelmente trazidos por aves ou sobrevivendo em ovos dormentes no solo. É um fenômeno tão inusitado que muitos cientistas o comparam a ciclos de vida encontrados em áreas remotas da Austrália ou de planícies alagadas africanas. Nos lençóis, cada passo revela um contraste impossível. Areia quente, água fria, vento seco e vida emergindo em meio à aparente aridez. É um pedaço do Brasil que parece pertencer a uma versão alternativa da Terra. Um mundo bonito demais para ser real, mas que existe ali, ao alcance de quem ousa explorá-lo. Puesto número 6. Danakil Depression, Etiópia. A depressão de Danakil é um dos lugares mais extremos da Terra, tão extremo que muitos cientistas a chamam de portal geológico para Vênus.
Localizada a aproximadamente 125 metros abaixo do nível do mar, ela é uma das regiões mais quentes do planeta, com temperaturas que frequentemente ultrapassam 50 graus Celsius durante o dia e podem permanecer acima de 35 graus até a noite. O cenário é uma explosão de cores e química. Piscinas de ácido sulfúrico exibem tons de verde neon, enquanto depósitos de enxofre criam manchas amarelo-limão intensas. Entre elas, colunas minerais de sal e ferro formam estruturas irregulares que lembram corais petrificados de um oceano extraterrestre. A água fervente jorra de pequenas aberturas, liberando vapores tóxicos, ricos em dióxido de enxofre, o mesmo gás que domina a atmosfera de Vênus. O solo é tão instável que cada passo deve ser calculado. Em alguns trechos, camadas finas de sal escondem cavidades com lama ácida abaixo, capazes de corroer metais. Não é à toa que a NASA estuda esse lugar para entender como a vida poderia sobreviver em ambientes extremos de outros planetas ou luas como Europa e Encelados. Apesar da hostilidade, tribos Afar vivem próximas à região há séculos, extraindo blocos de sal sob o sol impiedoso. As caravanas de camelos que cruzam o horizonte criam um contraste surreal. Vida humana coexistindo com um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Danakil é tão alienígena que parece mais uma simulação geotérmica de outro mundo do que uma paisagem terrestre. Um lembrete de que a Terra ainda guarda ambientes tão radicais quanto qualquer planeta do Sistema Solar. Puesto número 5. Wadi Rum, na Jordânia. O Wadi Rum é conhecido como o Vale da Lua, mas talvez devesse ser chamado de o Vale de Marte. Localizado no sul da Jordânia, esse deserto vermelho cobre aproximadamente 720 quilômetros quadrados de formações gigantescas de arenito, dunas alaranjadas e planícies vazias que se estendem até onde os olhos alcançam. Foi aqui que filmes como Perdido em Marte encontraram seu cenário perfeito. Afinal, poucos lugares da Terra se parecem tanto com o planeta vermelho. As montanhas que emergem das planícies chegam a 1.700 metros de altura e exibem paredes lisas esculpidas pelo vento ao longo de milhões de anos. Cânions profundos cortam as rochas, algumas fissuras tão estreitas que quase parecem túneis naturais criados por alguma inteligência desconhecida. Quando o sol começa a se pôr, o deserto inteiro muda de cor. O vermelho se intensifica, o laranja se dissolve em roxo e sombras longas criam desenhos hipnóticos sobre a areia. O silêncio de Wadi Rum é absoluto. Não há animais de grande porte, nem vegetação significativa. Apenas vento, areia e pedra. Muitos viajantes descrevem a sensação de caminhar ali como estar em um mundo com a atmosfera fina. Tamanha é a imensidão desabitada do lugar. Ainda assim, a região foi habitada por povos nômades por milhares de anos. As gravuras rupestres, estimadas em 12.000 anos, são testemunhos silenciosos de caravanas antigas que cruzavam esse deserto em busca de água e abrigo. É uma mistura única entre vazio e história, entre isolamento e herança humana. Em Wadi Rum, cada rocha e cada duna contam a história de um planeta que poderia não ser o nosso. Um pedaço de Marte trazido à Terra. Puesto número 4. Waitomo Glowworm Caves, na Nova Zelândia. No coração da Nova Zelândia existe um céu noturno que não pertence ao lado de fora, mas sim ao subsolo. As cavernas de Waitomo abrigam milhões de Arachnocampa luminosa, larvas bioluminescentes que transformam as paredes escuras em um universo cintilante.
Cada uma mede apenas alguns milímetros, mas juntas formam constelações vivas tão brilhantes que parecem rivalizar com as estrelas da Via Láctea. A temperatura dentro das cavernas permanece constante, em torno de 12 a 14 graus Celsius, criando o ambiente perfeito para esses organismos. Seus fios pegajosos, semelhantes a teias, pendem do teto como fios de luz fosforescente. O brilho azul esverdeado, resultado de uma reação bioquímica chamada luciferina luciferase, é tão intenso que ilumina discretamente a superfície das águas negras que correm silenciosamente pelo interior das grutas. Ao embarcar em um pequeno bote e deslizar pelo rio subterrâneo, os visitantes experimentam uma das sensações mais surreais que a Terra pode oferecer. O silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som leve da água, cria a impressão de estar viajando em uma cápsula flutuante rumo ao espaço profundo. A ausência quase total de luz externa transforma o teto da caverna em um céu perfeito, sem poluição luminosa, como se o universo inteiro tivesse se concentrado ali, a poucos metros acima da cabeça. As cavernas se formaram há aproximadamente 30 milhões de anos, quando o calcário da região foi esculpido pela ação constante da água. Hoje, elas são um laboratório natural, onde ciência e magia se encontram, estudo da bioluminescência, evolução de insetos cavernícolas e preservação de ecossistemas subterrâneos. O Aitomo não é apenas uma caverna. É um portal sensorial que nos lembra que até no escuro absoluto a vida encontra um jeito de brilhar. Puesto número 3. Ilha de Socotra, no Iêmen. A ilha de Socotra é tão bizarra e tão diferente do restante do planeta que muitos a chamam de o lugar mais alienígena da Terra. Localizada no Oceano Índico, a cerca de 380 quilômetros da costa do Iêmen, ela permaneceu isolada por milhões de anos, permitindo que espécies únicas evoluíssem sem interferência externa. Aproximadamente 37% de suas plantas e 90% de seus répteis não existem em nenhum outro lugar do mundo. O símbolo máximo dessa singularidade é a árvore Dragon Blood, ou Dracaena cinnabari. Com tronco espesso e copa invertida em formato de guarda-chuva, ela parece uma antena biológica construída por alguma civilização avançada. Algumas dessas árvores podem alcançar 10 metros de altura e viver por séculos. Seu nome vem da resina vermelha, espessa como sangue, usada desde a antiguidade como corante, medicamento e até verniz para instrumentos musicais. Mas Socotra não é apenas uma floresta de criaturas vegetais exóticas. A paisagem é marcada por planaltos de calcário, dunas gigantes e cavernas profundas, além de um litoral de águas azul índigo. É como se 3 planetas diferentes tivessem sido combinados em um só. O clima árido, com temperaturas que variam entre 25 e 37 graus Celsius, contribui para o visual seco e ancestral, lembrando cenários de ficção científica como Duna. A fauna inclui lagartos coloridos, caranguejos terrestres e aves raríssimas. Muitas espécies desenvolveram adaptações únicas devido ao isolamento prolongado, um exemplo perfeito de evolução convergente e seleção natural em condições extremas. Passear por Socotra é como explorar um jardim experimental de outro mundo, onde a natureza testa formas, cores e estratégias de sobrevivência que não existem em nenhum outro canto da Terra. Puesto número 2. Pamukkale, na Turquia. Pamukkale, cujo nome significa castelo de algodão, é uma das paisagens mais etéreas da Terra, tão suave e luminosa que parece obra de arquitetos extraterrestres.
Localizado no sudoeste da Turquia, o sítio é formado por terraços de travertino, um tipo de rocha calcária branca que se deposita ao longo de milhares de anos graças às águas termais, ricas em carbonato de cálcio. Essas piscinas naturais se estendem por cerca de 2,7 quilômetros, descendo a encosta como degraus de cristal. A água, geralmente entre 35 e 100 graus Celsius na fonte, esfria ao escorrer, deixando para trás camadas brancas que criam o visual icônico do local, como uma cidade congelada, esculpida em neve sólida. Em dias ensolarados, os poços rasos ficam verde esmeralda e azul turquesa, refletindo o céu e ampliando o efeito surreal. Há mais de 2.000 anos, o local já era usado como spa natural pelos romanos que construíram a cidade de Hierápolis logo acima dos terraços. Hoje, as ruínas estão lado a lado com as formações, criando um contraste impressionante entre a história humana e a lenta arquitetura da natureza. À noite, quando a lua toca o travertino, Pamukkale parece uma superfície lunar banhada em luz prata. De cima, as piscinas lembram células bioluminescentes gigantes, como se o local fosse um laboratório de vida alienígena. A paisagem é tão única que a Unesco a considera patrimônio mundial, uma obra-prima natural que parece existir além do planeta Terra. Puesto número 1. Lake Natron, na Tanzânia. O Lago Natron é, ao mesmo tempo, fascinante e perturbador. Localizado no norte da Tanzânia, próximo à fronteira com o Quênia, ele é um dos ambientes mais hostis do planeta. Suas águas chegam a um pH entre 9 e 12, tão alcalinas quanto amoníaco, e temperaturas que podem ultrapassar 60 graus Celsius na superfície em dias mais quentes. A cor vermelha intensa do lago vem das algas halofílicas, que prosperam nessas condições extremas e produzem pigmentos que tingem a água como sangue líquido. Essa combinação química mortal possui um efeito único. Ela calcifica animais que caem no lago, deixando-os cobertos por uma crosta rígida de carbonato de sódio, o mesmo mineral usado pelos antigos egípcios para a mumificação. A visão desses corpos endurecidos, brancos ou cinzentos, é tão sobrenatural que parece saída de um conto sombrio de ficção científica. Pássaros, morcegos e até pequenos mamíferos tornam-se estátuas naturais, preservados como se o lago tivesse o poder de transformar vida em pedra. O lago possui cerca de 1.040 km², mas grande parte é tão rasa que pode ser atravessada a pé durante a estação seca. Apesar da hostilidade, flamingos menores utilizam o lago como área de reprodução. As águas tóxicas protegem os ninhos de predadores, fazendo com que Lake Natron seja o lar de 75% da população mundial dessa espécie. A vida, mesmo em condições quase alienígenas, encontra um caminho. De longe, a superfície vermelha rachada lembra a paisagem de um planeta morto, onde a existência foi congelada no tempo. Aproximar-se do Lake Natron é encarar um equilíbrio frágil entre beleza e ameaça. Um lembrete poderoso de que o mundo natural pode ser tão estranhamente magnífico quanto qualquer cenário extraterrestre imaginado pela ficção. Em um planeta tão vasto e diverso quanto o nosso, esses lugares alienígenas são lembretes de que a Terra ainda guarda mistérios capazes de desafiar a imaginação humana. Cada paisagem, por mais distante ou improvável, revela a criatividade infinita da natureza. E ao explorar esses cenários quase extraterrestres, percebemos que talvez não precisemos viajar para outros mundos, porque o nosso já é extraordinário o suficiente.
Eles sobreviveram a extinções em massa, mudanças climáticas e milhões de anos de evolução. São criaturas que carregam, em suas formas e comportamentos, ecos diretos da era dos dinossauros. Hoje vamos viajar no tempo para descobrir 15 animais pré-históricos que ainda caminham, nadam ou voam entre nós. Verdadeiros fósseis vivos que desafiam o passar dos séculos e revelam como a natureza preserva seu passado no presente. Posição número 15. O selacanto, o fantasma dos mares antigos. Durante milhões de anos, acreditou-se que o selacanto havia desaparecido junto com os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Era um verdadeiro fóssil perdido, até que, em 1938, um pescador da África do Sul trouxe à superfície um exemplar vivo, surpreendendo completamente a comunidade científica. Vivendo em profundidades superiores a 200 metros, nas águas escuras e frias próximas a Madagascar e às Ilhas Comores, o selacanto é um peixe de aparência pré-histórica, com escamas espessas como armaduras e nadadeiras lobadas que se movem como patas. Essa característica única faz dele um elo vivo entre os peixes e os primeiros vertebrados terrestres. Medindo até 2 metros de comprimento e pesando cerca de 90 quilos, ele se locomove com um movimento elegante e quase hipnótico, lembrando uma criatura que desliza entre o tempo e a história. Sua anatomia inclui um órgão sensorial especial, capaz de detectar pequenas correntes elétricas geradas por presas no fundo do oceano. Uma adaptação que o torna um verdadeiro caçador das profundezas. Hoje, o selacanto é protegido por leis internacionais e continua a intrigar biólogos evolutivos, pois cada indivíduo encontrado é como uma janela para um passado remoto. Ele é, literalmente, um sobrevivente do mundo dos dinossauros, vivo e pulsante no presente. Posição número 14. O tubarão da Groenlândia, Soniosus microcéphalos, o imortal do Ártico. Nas águas gélidas do Atlântico Norte, desliza silenciosamente um gigante quase eterno, o tubarão da Groenlândia. Com até 6 metros de comprimento e peso que pode ultrapassar 1.000 quilos, ele é o vertebrado com a maior expectativa de vida conhecida no planeta. Estudos de datação com carbono revelaram que alguns indivíduos podem viver mais de 400 anos, ou seja, nasceram antes mesmo de Isaac Newton formular as leis da gravidade. Sua lentidão é lendária, nada a uma velocidade média de apenas 0,8 km por hora, uma consequência do metabolismo extremamente baixo que o ajuda a sobreviver nas águas de -1 a 4 graus Celsius. Para resistir ao frio, seu corpo produz uma substância chamada óxido de trimetilamina, que age como anticongelante natural e evita o congelamento dos tecidos. Essa criatura pré-histórica se alimenta de peixes-focas e até carcaças de baleias e pode mergulhar a mais de 2.000 metros de profundidade. Com olhos frequentemente parasitados por crustáceos bioluminescentes, o tubarão da Groenlândia parece ter emergido de uma lenda ártica, um fantasma vivo dos mares polares. Pouco estudado devido à sua raridade e habitat extremo, ele permanece um mistério biológico, um ser que desafia o tempo, lembrando-nos de que nas profundezas geladas da Terra, a vida encontra maneiras de persistir por séculos, quase imortal. Posição número 13. O tuatara da Nova Zelândia, o guardião dos dinossauros.
Nas ilhas isoladas da Nova Zelândia, vive uma criatura que parece saída diretamente da era Mesozoica, o tuatara, Sphenodon punctatus. À primeira vista, ele se assemelha a um lagarto comum. Mas olha, a verdade é muito mais fascinante. O tuatara não é um lagarto, nem uma cobra. É o único sobrevivente do grupo Rhinchocephalia, que viveu lado a lado com os dinossauros há mais de 200 milhões de anos. Com corpo robusto, pele escamosa e olhos penetrantes, esse réptil é um verdadeiro fóssil vivo. Mede em média 70 centímetros e pode pesar até 1,5 kg. Mas o que o torna especial é sua biologia singular. Ele possui um terceiro olho no topo da cabeça, uma estrutura fotossensível chamada olho parietal, capaz de detectar luz e ajudar a regular os ritmos biológicos e a temperatura corporal. O tuatara cresce lentamente e tem um dos metabolismos mais lentos entre os vertebrados, o que lhe permite viver mais de 100 anos. Além disso, só se reproduz a cada 3 ou 4 anos, um intervalo quase sem precedentes no reino animal. Sua resistência é tamanha que sobrevive em climas frios onde outros répteis não poderiam viver, suportando temperaturas próximas de 5 graus Celsius. Hoje, o tuatara é protegido por programas rigorosos de conservação, pois sua população está restrita a pequenas ilhas livres de predadores. Ele é mais do que um animal. É uma ponte viva entre os tempos dos dinossauros e o presente. Um lembrete silencioso de como a vida encontra caminhos para perdurar através das eras. Posição número 12. O Nautilus, a joia viva dos mares antigos. Nas profundezas do Pacífico tropical, desliza uma criatura que carrega em sua concha o traço perfeito da matemática natural. O Nautilus. Nautilus pompilius. Com uma espiral que segue a proporção áurea quase exata, esse molusco marinho existe há quase 500 milhões de anos, muito antes dos primeiros dinossauros surgirem na Terra. O Nautilus pertence à mesma família dos polvos e lulas, mas é muito mais antigo e primitivo. Ele vive dentro de uma concha em forma de espiral logarítmica dividida em câmaras internas. À medida que cresce, o animal se move para uma nova câmara e sela a anterior, enchendo-a com gás para controlar a flutuabilidade. Um mecanismo tão eficiente que, olha só, os engenheiros modernos o estudam como modelo de design submarino. Com até 90 tentáculos finos, o Nautilus usa movimentos precisos para caçar crustáceos e pequenos peixes, navegando em profundidades de até 700 metros. Apesar da aparência frágil, é um sobrevivente resiliente, quase imutável desde o período cambriano. Chamado de pérola viva do oceano, o Nautilus é símbolo de harmonia e resistência biológica. Entretanto, a caça predatória por suas conchas e a poluição oceânica ameaçam sua sobrevivência. Ver um Nautilus em movimento é como observar o tempo deslizando sob as ondas, um ser que carrega meio bilhão de anos de história, sobrevivendo com elegância em um mundo em constante mudança. Posição número 11. O peixe pulmonado, o elo entre a água e a terra. Entre os rios e pântanos da África, América do Sul e Austrália, vive um dos animais mais extraordinários do planeta. O peixe pulmonado, um ser que literalmente respira ar como nós.
Esse peixe, que existe há mais de 400 milhões de anos, representa uma das transições mais fascinantes da história evolutiva, o momento em que a vida saiu da água e conquistou a terra firme. Seu segredo está em um par de pulmões primitivos, que funcionam de maneira muito semelhante aos dos mamíferos. Quando os rios secam e o oxigênio escasseia, ele cava um buraco no leito lamacento e entra em um estado de animação suspensa, envolvendo-se em um casulo de muco. Assim, pode sobreviver por até 4 anos sem água, respirando apenas pelo ar que armazena no pulmão. O peixe pulmonado australiano, Neoceratodus forsteri, o mais antigo da linhagem ainda existente, é considerado um verdadeiro fóssil vivo. Cientistas descobriram que seu DNA mudou muito pouco desde o período devoniano, um feito impressionante considerando os milhões de anos de evolução. Com corpo alongado, nadadeiras parecidas com membros e comportamento anfíbio, o peixe pulmonado é um lembrete vivo de um capítulo fundamental da evolução. Ele não apenas sobreviveu às extinções em massa, mas também guarda em suas células a história de como nossos próprios ancestrais aprenderam a respirar fora d'água. Posição número 10. O esturjão, o nobre dos rios pré-históricos. Majestoso e antigo, o esturjão é um sobrevivente que remonta a mais de 200 milhões de anos, quando dinossauros ainda vagavam pela Terra. Com seu corpo coberto por placas ósseas duras, focinho alongado e nadadeiras poderosas, ele parece um peixe saído diretamente do Jurássico. Podendo atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 quilos, o esturjão é um verdadeiro gigante dos rios e mares do hemisfério norte, encontrado principalmente no Cáspio, Danúbio e Volga. Apesar de sua aparência ameaçadora, é um nadador tranquilo e elegante, movendo-se lentamente como se o tempo tivesse outro ritmo. Mas o que realmente o tornou famoso foi um de seus tesouros, o caviar. As ovas do esturjão, consideradas uma iguaria de luxo há séculos. Na Rússia czarista, o caviar era reservado apenas à realeza, símbolo de status e poder. Infelizmente, essa fama teve um preço alto. A pesca excessiva e a destruição dos habitats reduziram drasticamente suas populações. Hoje, várias espécies estão em perigo crítico de extinção, como o esturjão beluga, cujas fêmeas podem viver mais de 100 anos. O esturjão é, portanto, mais do que um peixe, é uma testemunha viva da história da Terra, que nadou com os dinossauros e ainda desliza nas águas modernas. Um lembrete precioso de que o luxo nunca deve custar a sobrevivência da própria natureza. Posição número 9. O jacaré e o crocodilo, os predadores que desafiaram o tempo. Eles são os senhores dos pântanos, os últimos descendentes diretos de uma linhagem que remonta a mais de 200 milhões de anos, quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Os jacarés e crocodilos são verdadeiros relíquias vivas da era pré-histórica. Máquinas de caça tão perfeitamente projetadas que quase não precisaram mudar em dezenas de milhões de anos. Com corpos blindados por escamas ósseas, mandíbulas capazes de fechar com uma força superior a 2.000 quilos por centímetro quadrado, e olhos posicionados estrategicamente para enxergar acima da água enquanto o corpo permanece oculto, esses répteis são engenharias da natureza. Eles habitam rios, pântanos e lagos tropicais e subtropicais em todos os continentes, exceto a Europa. Enquanto o jacaré prefere águas doces e costuma ser encontrado nas Américas, como o jacaré-açu da Amazônia, que pode chegar a 6 metros de comprimento, o crocodilo do Nilo é um dos maiores e mais agressivos do mundo.
responsável por centenas de ataques todos os anos na África. Esses animais têm um instinto e paciência quase primordiais. Podem ficar imóveis por horas, esperando o momento exato para atacar com precisão letal. Seu comportamento parental, raro entre répteis, também impressiona. As mães guardam os ninhos e até carregam os filhotes na boca para protegê-los. Jacarés e crocodilos são, em essência, máquinas do tempo biológicas. Provas vivas de que, quando a natureza cria algo próximo da perfeição, a evolução simplesmente decide não mudar. Posição número 8. A tartaruga gigante das Galápagos, a guardiã do tempo. Nas Ilhas Galápagos, onde Charles Darwin formulou sua teoria da evolução, vive um dos animais mais antigos e emblemáticos do planeta, a tartaruga gigante das Galápagos, Chelonoidis nigra. Com seu casco imponente e olhar sereno, ela é uma símbolo da longevidade e paciência da vida. Essas tartarugas podem pesar mais de 300 quilos e viver mais de 150 anos, algumas registradas com mais de 180 anos. Seu ritmo é lento, quase meditativo, movem-se a menos de 0,3 km por hora, como se o tempo seguisse outro compasso. Mas essa lentidão é sua força. Permite-lhes conservar energia e sobreviver em ambientes áridos, onde a comida pode ser escassa por meses. Elas se alimentam de cactos, gramíneas e frutas, e podem armazenar água no corpo por longos períodos, uma adaptação vital às secas prolongadas das ilhas vulcânicas. Cientistas acreditam que seu metabolismo extremamente baixo é o segredo da longevidade. As tartarugas de Galápagos foram testemunhas silenciosas da chegada de piratas, naturalistas e turistas. Uma delas, Lonesome George, tornou-se símbolo global da conservação após ser o último de sua subespécie. Sua morte em 2012 marcou o fim de uma linhagem que existia há milhares de anos. Mais do que um animal, a tartaruga gigante é um monumento vivo ao tempo, um lembrete de que, na corrida da vida, às vezes quem vai mais devagar é quem chega mais longe. Posição número 7. O caranguejo ferradura, o sangue azul que sustenta a medicina moderna. Com uma história que remonta a 450 milhões de anos, muito antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra, o caranguejo ferradura, ou Limulus polyphemus, é um dos animais mais antigos e enigmáticos ainda vivos. Apesar do nome, ele não é um caranguejo de verdade, mas um parente distante das aranhas e escorpiões. Sua forma parece saída de um filme de ficção científica. Uma carapaça arqueada em forma de ferradura e uma longa cauda pontiaguda que usa para se endireitar na areia. Habitante das costas do Atlântico Norte e do Golfo do México, o caranguejo ferradura sobreviveu a 5 extinções em massa praticamente sem mudar. O segredo dessa resistência está em sua biologia incomum, especialmente no sangue, de cor azul, devido à presença de cobre em vez de ferro, como no nosso sangue. Mas olha, o mais surpreendente mesmo é o papel desse sangue na medicina moderna. Ele contém uma substância chamada LAO, que significa lisado de amebócito de Limulus, extremamente sensível à presença de toxinas bacterianas. Desde os anos 70, esse composto é usado para testar a pureza de vacinas, medicamentos e implantes médicos. Praticamente todas as vacinas do mundo, inclusive as contra a Covid-19, dependem desse teste. Cada litro do sangue azul do caranguejo ferradura pode valer mais de R$ 250 mil, tornando-o
um dos recursos biológicos mais preciosos do planeta. Felizmente, novas alternativas sintéticas estão sendo desenvolvidas para reduzir o impacto da coleta. O caranguejo ferradura é, portanto, um fóssil vivo que salva vidas, uma ponte impressionante entre a era pré-histórica e a ciência moderna. Posição número 6. O ornitorrinco, o enigma da natureza australiana. Poucos animais confundiram tanto a ciência quanto o ornitorrinco, ou Ornithorhynchus anatinus. Quando os primeiros exploradores britânicos enviaram espécimes para Londres no final do século XIX, os naturalistas acreditaram que era uma fraude, um corpo de mamífero costurado a um bico de pato. Mas o ornitorrinco é absolutamente real e incrivelmente singular. Nativo da Austrália e da Tasmânia, ele combina características de 3 classes animais. Bota ovos como um réptil, tem pelos e produz leite como um mamífero, e possui bico e membranas como um pato. Ele mede cerca de 50 centímetros e pesa até 2,4 quilos, vivendo em rios e lagos, onde caça usando um sistema sensorial único, o eletroreceptor de seu bico. Com ele, detecta os impulsos elétricos emitidos pelos músculos de presas como insetos camarões e minhocas. Uma habilidade quase extraterrestre. Os machos também possuem um esporão venenoso nas patas traseiras, uma arma rara entre mamíferos, capaz de causar dores intensas, e, ao contrário da maioria dos animais, a temperatura corporal do ornitorrinco é mais baixa, cerca de 32 graus Celsius, um vestígio de seus ancestrais répteis. O ornitorrinco é, em essência, um paradoxo evolutivo vivo, uma colagem da própria história da vida. Ele nos lembra que a natureza, em sua genialidade, nunca se prende a uma única regra. Posição número 5. O avestruz, o velocista descendente dos dinossauros. Com seus 3 metros de altura e peso que pode ultrapassar 150 quilos, o avestruz, Strutio camelus, é o maior e mais pesado pássaro vivo do planeta. E também, olha só, um dos mais fascinantes descendentes diretos dos dinossauros. Embora não voe, o avestruz carrega em cada fibra muscular a herança de seus ancestrais terópodes, o mesmo grupo que deu origem ao Tyrannosaurus rex e aos primeiros pássaros. Suas pernas longas e musculosas o transformam em um verdadeiro corredor pré-histórico, capaz de atingir velocidades de até 70 km por hora, comparável a um cavalo de corrida. Cada perna possui apenas 2 dedos, uma adaptação evolutiva para reduzir o atrito e maximizar a velocidade. E não se engane pela aparência dócil. Um único chute de avestruz pode ser letal, com força suficiente para matar um leão. As garras de até 10 centímetros em seus pés funcionam como adagas naturais. Seu cérebro, embora pequeno em proporção ao corpo, apresenta uma estrutura semelhante à dos pássaros primitivos, revelando como o cérebro das aves evoluiu a partir dos dinossauros. Além disso, o comportamento social do avestruz, viver em grupos, cuidar dos filhotes, usar sinais corporais complexos, reflete uma inteligência instintiva surpreendente. Nas savanas africanas, o avestruz é um sobrevivente que equilibra força, agilidade e visão apurada.
enxergando presas e predadores a mais de 3 quilômetros de distância. Um verdadeiro retrato vivo da era dos dinossauros, adaptado perfeitamente ao presente. Posição número 4. O cassowary, o pássaro mais perigoso do planeta. Entre as florestas tropicais úmidas de Nova Guiné e do norte da Austrália, caminha uma criatura que parece ter saído diretamente do período Cretáceo. O cassowary, Casuarius casuarius, com plumagem negra, cabeça azul vibrante e uma crista óssea no topo da cabeça, ele é frequentemente descrito como um velociraptor com penas. Medindo até 1,8 metro de altura e pesando cerca de 80 quilos, o cassowary é o segundo maior pássaro vivo, perdendo apenas para o avestruz. Mas o que o torna lendário é sua periculosidade. Ele é considerado o pássaro mais perigoso do mundo. Suas pernas poderosas terminam em garras afiadas, especialmente a do dedo interno, que pode alcançar 12 centímetros e agir como uma lâmina. Quando ameaçado, o cassowary desfere chutes rápidos e precisos, capazes de rasgar carne e quebrar ossos. Há registros documentados de ataques fatais a humanos e cães. Além disso, ele é um nadador e corredor excepcional, alcançando 50 km por hora em terra e cruzando rios com facilidade. Sua crista, chamada capacete, é formada por tecido queratinoso e serve para afastar a vegetação enquanto corre, e talvez também para amplificar sons de baixa frequência usados na comunicação. Geneticamente, o cassowary compartilha uma das sequências de DNA mais próximas do Velociraptor, tornando-o um dos últimos representantes vivos da linhagem dos dinossauros terópodes. No fundo da floresta tropical, sua presença impõe respeito e até temor. Com sua beleza exótica e poder selvagem, o cassowary é a lembrança viva de que os dinossauros nunca desapareceram completamente. Apenas trocaram as escamas por penas. Posição número 3. O dragão de Komodo, o caçador que herdou o trono dos dinossauros. Nas ilhas áridas da Indonésia, onde o calor queima o solo e o ar vibra com o som do vento, reina um predador digno de um filme jurássico, o dragão de Komodo, ou Varanus komodoensis. Com até 3 metros de comprimento e 70 quilos de puro músculo e escamas, ele é o maior lagarto carnívoro do planeta, o último verdadeiro gigante de uma linhagem que remonta aos dinossauros carnívoros. Seu corpo pesado e andar sinuoso lembram o movimento dos antigos terópodes, os mesmos que deram origem ao temível Tyrannosaurus Rex. Mas não se engane com sua lentidão aparente. O Komodo é um predador de emboscada letal. Em segundos pode correr a 20 km por hora e atacar com uma mordida repleta de bactérias e veneno. Uma combinação mortal que causa choque e sangramento incontrolável em suas presas. Cervos, javalis e até búfalos de 400 quilos caem vítimas desse caçador, que rastreia o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Sua língua bifurcada capta partículas no ar, funcionando como um radar biológico. Além da força física, o Komodo também exibe uma inteligência surpreendente. Estudos mostram que ele reconhece indivíduos e até desenvolve comportamentos sociais rudimentares. E, em tempos de escassez, as fêmeas podem se reproduzir por partenogênese, sem precisar de machos. O dragão de Komodo é mais que um réptil, é um eco vivo do passado pré-histórico, um lembrete assustador de quando répteis gigantes dominavam a Terra.
Posição número 2. O tubarão de Frade, a serpente pré-histórica do oceano. A mais de 1.000 metros de profundidade, onde a luz solar desaparece e o oceano se transforma em escuridão eterna, desliza uma criatura que parece ter saído diretamente do passado. O tubarão de Frade, ou Chlamydoselachus anguineus, com um corpo longo e flexível que pode atingir 2 metros, e cabeça achatada com 6 fendas branquiais que lembram um colar antigo, ele foi apelidado pelos cientistas de a serpente do mar pré-histórico. Essa espécie raríssima praticamente não mudou em 80 milhões de anos, mantendo uma anatomia primitiva que revela como eram os primeiros tubarões da Terra. Sua boca, repleta de 300 dentes dispostos em 25 fileiras, é uma armadilha mortal. Diferente dos tubarões modernos, ele não ataca em rajadas rápidas. Ele dobra o corpo como uma cobra e avança com precisão, capturando lulas e peixes que se aventuram muito perto. Com metabolismo lento e reprodução extremamente longa, as fêmeas carregam os embriões por até 3 anos e meio, o período de gestação mais longo conhecido entre os vertebrados. O tubarão de Frade sobrevive nas zonas abissais onde quase nada prospera. Encontrado ocasionalmente nas águas frias do Japão, Noruega e Atlântico Sul, ele é um lembrete inquietante de que os oceanos ainda escondem relíquias do passado jurássico. Assistir a um tubarão de Frade deslizar nas profundezas é como observar um fantasma do tempo, um predador ancestral que nunca precisou evoluir, porque já nasceu perfeito para o mundo das trevas submarinas. Posição número 1. As aves. Os dinossauros que conquistaram o céu. Quando um pássaro cruza o céu batendo as asas contra o vento, você está testemunhando algo extraordinário, um dinossauro vivo. Sim, as aves são os descendentes diretos dos dinossauros terópodes, o mesmo grupo que inclui o temido Velociraptor e o majestoso Tyrannosaurus Rex. Há cerca de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico, algumas espécies de dinossauros começaram a desenvolver penas, primeiro como isolamento térmico e mais tarde como instrumentos de voo. O fóssil de Archaeopteryx, descoberto na Alemanha em 1861, foi a peça que uniu o quebra-cabeça da evolução. Tinha penas e asas, mas também dentes afiados, cauda óssea e garras, uma ponte perfeita entre réptil e ave. Desde então, as aves dominaram os céus, adaptando-se a quase todos os ecossistemas do planeta. Hoje, existem mais de 10.000 espécies, desde o pequeno beija-flor, que pesa menos de 2 gramas, até o imponente condor dos Andes, com envergadura de 3,3 metros. Mas o parentesco com os dinossauros não é apenas simbólico, está escrito em seus ossos, pulmões e até no DNA. O esqueleto leve, o metabolismo elevado e os pulmões altamente eficientes das aves são inovações herdadas de seus ancestrais pré-históricos. E quando observamos um galo batendo as asas ou um pombo andando com movimentos rápidos e firmes, estamos vendo ecos diretos de comportamentos de dinossauros carnívoros. As aves não são meros sobreviventes da era dos répteis gigantes. Elas são o capítulo mais sofisticado da história evolutiva dos dinossauros. Cada voo, cada canto, é o testemunho de um legado que se recusou a morrer. Hoje, quando um bando de pássaros risca o horizonte ao entardecer, não é apenas um espetáculo natural. É a lembrança de que os dinossauros nunca desapareceram. Eles apenas aprenderam a voar.
Eles desafiaram o tempo, as extinções e as mudanças da Terra. Dos oceanos profundos aos céus abertos, esses seres são ecos vivos da era dos dinossauros, testemunhas silenciosas de milhões de anos de evolução. Cada batida de asa, cada passo lento sob o sol, nos lembra que o passado ainda respira entre nós. E que a vida, em sua forma mais pura, sempre encontra um caminho para continuar. Em cada canto do planeta, das florestas úmidas da Amazônia às montanhas nevadas dos Alpes, existem asas que cintilam como joias vivas. Elas dançam com o vento, refletem a luz do sol e contam histórias antigas de metamorfose e beleza. Hoje viajaremos juntos pelo mundo encantado das borboletas, criaturas tão delicadas que parecem feitas de sonho, para descobrir as 20 espécies mais deslumbrantes já vistas na Terra. Posição número 20. Birdwing de Wallace, ou Ornithoptera croesus. No coração das Ilhas Molucas, na Indonésia, habita uma joia alada que quase parece saída de um conto antigo. Descoberta em 1859 pelo naturalista Alfred Russel Wallace, o mesmo que inspirou Charles Darwin em sua teoria da evolução, a Birdwing de Wallace é uma das borboletas mais raras e enigmáticas do planeta. Seu voo é lento, majestoso, como se tivesse plena consciência de sua própria realeza tropical. Os machos exibem um brilho metálico em tons de dourado e cobre, refletindo a luz do sol como se carregassem fragmentos de tesouro nas asas. As fêmeas, maiores e mais discretas, podem atingir até 18 centímetros de envergadura, um tamanho digno de pequenas aves. Essa diferença de cores e dimensões é um exemplo fascinante de dimorfismo sexual na natureza. Mas encontrar uma Birdwing de Wallace é quase um milagre. Ela vive apenas em poucas ilhas cobertas por florestas úmidas, onde o equilíbrio ecológico é frágil. Sua presença é considerada um símbolo de pureza e de como a natureza, mesmo em seus cantos mais remotos, guarda segredos de beleza indescritível. Posição número 19. Mariposa do pôr-do-sol, também conhecida como Chrysiridia ripheus. Essa maravilhosa criatura vinda de Madagascar realmente rompe todas as expectativas. E olha, embora seja uma mariposa, sua aparência desafia qualquer definição. Suas asas exibem um verdadeiro espetáculo de cores iridescentes: verde, vermelho, violeta e azul, que mudam conforme o ângulo da luz. Impressionante, não é? Por isso mesmo é chamada de mariposa do pôr-do-sol, uma linda homenagem ao céu em chamas que parece carregar em suas escamas. Com uma envergadura média de 7 a 9 centímetros, ela voa durante o dia, o que é algo bem raro entre as mariposas. O segredo de todo esse brilho incrível não está nos pigmentos, mas sim na microestrutura das asas, que reflete a luz como se fosse um prisma natural, um fenômeno chamado iridescência estrutural. Fascinante, né? Na cultura local dizem que ver uma Chrysiridia ripheus é sinal de boa sorte, como presenciar um arco-íris em miniatura. E de fato, poucas criaturas traduzem tão bem a poesia da natureza, efêmera, misteriosa e infinitamente bela. Posição número 18.
Borboleta clipper, Parthenus sylvia. Nas florestas tropicais úmidas do sul e sudeste da Ásia, onde a luz do sol penetra em feixes dourados entre as copas das árvores, surge um relâmpago azul que corta o ar. É a borboleta clipper, uma das espécies mais ágeis e vibrantes do mundo tropical. Com uma envergadura que varia entre 9 e 10 centímetros, ela voa com uma velocidade impressionante, fazendo curvas bruscas e mergulhos repentinos, como um pequeno avião de guerra em miniatura. Suas asas podem apresentar tons que vão do azul metálico ao marrom esverdeado, salpicadas de manchas brancas que lembram reflexos de luz na superfície da água. Quando o sol incide sobre suas escamas, elas brilham com uma intensidade quase líquida. É uma visão que encanta qualquer observador da selva, mas também serve como defesa. O brilho constante confunde predadores, dificultando o ataque. A Parthenus sylvia é encontrada desde a Índia até as Filipinas e costuma planar próxima ao chão das florestas, pousando apenas por breves instantes sobre flores tropicais. Seu bater de asas é vigoroso, criando rajadas de ar perceptíveis de perto, uma característica rara em borboletas de porte médio. Em meio ao calor e à umidade do Sudeste Asiático, essa aeronave viva é uma verdadeira obra-prima de aerodinâmica natural. Posição número 17. Borboleta Apollo, ou Parnassius Apollo. Nas encostas frias e pedregosas dos Alpes europeus, onde o vento sopra livre e o ar é cristalino, vive uma das borboletas mais etéreas já conhecidas, a borboleta Apollo. Seu nome é uma homenagem ao deus grego do sol, e não por acaso. Suas asas brancas e translúcidas parecem feitas de luz. Com envergadura entre 7 e 9 centímetros, a Parnassius Apollo desliza suavemente sobre prados floridos a mais de 2.000 metros de altitude, em regiões que poucos insetos conseguem alcançar. Suas asas são decoradas com círculos vermelhos intensos, como pequenas joias incrustadas no mármore. Esses olhos carmesins não são apenas belos, servem para enganar predadores, simulando o olhar de aves maiores. Durante o verão alpino, o breve aparecimento da borboleta Apollo anuncia o auge da estação. É uma das poucas espécies capazes de sobreviver nas temperaturas extremas das montanhas, um verdadeiro símbolo de pureza e resistência. Quando o sol toca suas asas sobre a neve derretida, parece que o próprio céu se reflete nelas. Um lembrete delicado de que a natureza, mesmo nos lugares mais frios, sabe pintar com cores de fogo. Posição número 16. Borboleta Paper Kite, Idea leuconoi. Nas florestas úmidas do Sudeste Asiático, especialmente nas Filipinas, Malásia e Tailândia, uma figura leve e elegante flutua entre as árvores, como se fosse feita de ar. É a borboleta Paper Kite, também conhecida como borboleta de papel de arroz, um dos insetos mais graciosos já observados. Com uma envergadura que pode chegar a 15 centímetros, suas asas brancas com padrões pretos lembram delicadas folhas de pergaminho oriental. Quando ela voa, o movimento é lento e ritmado, quase hipnótico, como se o próprio vento tivesse aprendido a dançar.
Diferente de muitas borboletas que batem as asas rapidamente, a ideia leuconoé parece planar com calma, aproveitando cada corrente de ar, transformando seu voo em uma verdadeira coreografia natural. Esse comportamento, além de encantador, também é uma forma de defesa. Seu voo sereno sinaliza aos predadores que ela é tóxica, resultado das substâncias químicas absorvidas das plantas que consome durante o estágio de lagarta. É o que os biólogos chamam de aposematismo, quando a beleza se torna um aviso. Nos jardins tropicais, a presença da paper kite é sempre marcante. Ela parece não pertencer ao mundo físico, como se fosse o espírito das florestas em forma de asas. E quando pousa sobre uma flor, o contraste entre o branco puro e o verde da vegetação é de tirar o fôlego, uma pintura viva, feita pela própria natureza. Posição número 15. Borboleta azul comum, também conhecida como Poliomatus icarus. Pequena, discreta e surpreendentemente luminosa, a borboleta azul comum é uma das joias mais delicadas da Europa e da Ásia. Com uma envergadura de apenas 3 a 3,5 centímetros, ela parece frágil, mas é uma sobrevivente nata, capaz de se adaptar a prados, campos e jardins por todo o continente. As asas dos machos brilham em um azul celeste intenso, enquanto as fêmeas exibem tons mais suaves, acastanhados com reflexos azulados. Quando o sol incide sobre elas, as escamas microscópicas de suas asas refletem a luz como milhões de pequenos espelhos, criando um efeito cintilante, tão hipnotizante quanto o brilho da água ao amanhecer. Apesar de seu tamanho modesto, essa borboleta viaja longas distâncias e é conhecida por sua incrível resistência. É também uma das primeiras espécies a aparecer na primavera, anunciando o renascimento da natureza. Em muitas culturas, a Poliomatus icarus simboliza liberdade e esperança. Um lembrete de que, às vezes, o menor ser pode carregar o maior dos encantos. Posição número 14. Urania de faixas verdes, também chamada de Urania leilus. No coração da floresta amazônica, onde o sol penetra em fragmentos dourados entre folhas gigantes, surge um espetáculo de luz em movimento. Centenas de Urania leilus, conhecidas como uranias de faixas verdes, sobrevoam os rios e clareiras, criando o que os biólogos chamam poeticamente de rios de borboletas. Com envergadura média de 7 a 9 centímetros, suas asas apresentam faixas verdes e azuladas de brilho metálico que mudam de cor conforme o ângulo da luz. Esse efeito, chamado iridescência estrutural, não vem de pigmentos, mas da forma microscópica das escamas, que refratam a luz como um prisma. Ao contrário da maioria das mariposas, a Urania leilus é ativa durante o dia. Seu voo é rápido, firme e sincronizado. Uma coreografia aérea que pode se estender por quilômetros, acompanhando os cursos d'água da Amazônia. Quando vistas em grupo, elas lembram partículas de luz líquida dançando sobre o verde infinito da selva. Essas criaturas vivem em simbiose com as plantas do gênero Omphalia, das quais suas lagartas se alimentam e absorvem toxinas. Isso as torna impalatáveis para predadores, e sua coloração vibrante serve como um aviso natural. Beleza, aqui, é também defesa. A Urania leilus é mais que uma borboleta.
é o reflexo vivo da própria alma amazônica, pulsante, colorida e impossível de capturar em palavras. Posição número 13. Borboleta Red Lacewing, a Cetosia biblis. Nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, uma pequena explosão de cor dança entre as sombras das árvores. É a borboleta Red Lacewing, uma das espécies mais delicadamente desenhadas da natureza. Com uma envergadura de 8 a 10 centímetros, ela combina tons de vermelho alaranjado, preto e branco em padrões tão complexos que parecem bordados à mão. Daí o nome Lacewing, ou asa de renda. As margens de suas asas ondulam como tecido rendado, e o contraste de cores é tão intenso que parece ter sido pintado com um pincel fino. As fêmeas, maiores e de tons mais discretos, lembram aquarelas suaves. Já os machos são verdadeiros quadros vivos em movimento. A Cetosia biblis é mais que um símbolo de beleza, é um exemplo do equilíbrio entre forma e função. Sua coloração vibrante repele inimigos, enquanto o padrão hipnótico atrai parceiros. No coração das florestas da Indonésia e das Filipinas, cada Red Lacewing é como uma faísca viva, lembrando-nos de que a arte mais perfeita ainda é a da própria natureza. Posição número 12. Borboleta tigre azul, ou Tirumala liniaceae. Imagine uma floresta tropical na Índia, ao amanhecer. A névoa ainda paira sobre as copas, quando o ar começa a se encher de pequenos pontos azuis em movimento. São milhares de borboletas tigre azul, voando em sincronia perfeita, como uma chuva de estrelas vivas cruzando o horizonte. Com uma envergadura média de 7 a 8 centímetros, essa espécie impressiona pelo contraste de cores. O fundo preto profundo das asas é coberto por manchas azuladas que brilham conforme a luz solar incide sobre elas. O padrão lembra o céu noturno pontilhado de constelações, um espetáculo digno de qualquer pintura celestial. A Tirumala liniaceae é conhecida por suas migrações em massa, um fenômeno natural que ainda intriga os cientistas. Todos os anos, essas borboletas percorrem centenas de quilômetros através do subcontinente indiano, guiadas por instintos ainda pouco compreendidos. O resultado é um espetáculo que transforma o céu em um rio azul em movimento. Durante o voo, seus grupos podem se estender por vários quilômetros, criando um efeito visual que lembra um cometa atravessando a paisagem tropical. Quando vistas contra o sol, as asas tornam-se translúcidas, revelando a delicada estrutura de suas veias, como vitrais suspensos no ar. Símbolo de leveza e perseverança, a borboleta tigre azul é a prova de que até os menores seres podem transformar o mundo em pura poesia. Posição número 11. Borboleta malaquita, também conhecida como Cyproeta stellenis. Entre as florestas da América Central e do Sul, uma visitante reluzente parece feita de vidro e esmeralda. É a borboleta malaquita, uma das espécies mais elegantes do continente. Seu nome vem da pedra preciosa de mesmo tom, e não por acaso, suas asas, de 9 a 10 centímetros de envergadura, exibem manchas verde-limão delineadas por linhas marrons e douradas, criando um efeito que lembra vitrais antigos de uma catedral natural. Quando o sol atravessa suas asas translúcidas,
Elas parecem brilhar de dentro para fora, como se fossem feitas de luz sólida. Essa aparência única é resultado da combinação de pigmentos e estruturas microscópicas que dispersam a luz de modo quase mágico. Encontrada desde o México até o Brasil, é uma verdadeira embaixadora da biodiversidade tropical. Observar uma malaquita em pleno voo é como ver uma joia viva flutuando no ar, uma lembrança cintilante de que a natureza é, sem dúvida, a artista mais paciente e perfeita que existe. Posição número 10. Borboleta pavão europeia, também conhecida como Aglaizio. No coração dos prados e florestas temperadas da Europa, uma pequena joia alada guarda um segredo milenar de defesa e beleza. A borboleta pavão europeia é inconfundível. Suas asas, de 6 a 7 centímetros de envergadura, exibem 4 olhos coloridos, círculos azuis, pretos e dourados, que se destacam sobre um fundo vermelho escarlate intenso. Esses olhos de pavão não são apenas enfeites. Quando ameaçada por pássaros ou pequenos mamíferos, a Aglaizio abre as asas de repente, revelando os padrões em forma de olhos que assustam seus inimigos, simulando o olhar penetrante de um predador maior. É um truque evolutivo tão eficaz que garante sua sobrevivência há milhões de anos. Durante o verão europeu, ela é uma das espécies mais facilmente vistas em jardins e campos floridos, alimentando-se do néctar de urtigas e cardos. Mas o que poucos sabem é que no inverno, essa borboleta entra em um estado de hibernação, escondendo-se em cavernas, celeiros e até porões, aguardando pacientemente o retorno da primavera. Quando o sol retorna e o frio se dissipa, o pavão alado desperta, trazendo de volta a cor e o movimento à paisagem europeia. Em muitas culturas, a borboleta pavão simboliza renascimento e proteção espiritual, e não é difícil entender por que suas asas parecem carregar o próprio olhar da natureza, vigilante, sereno e eterno. Posição número 9. Birdwing de Raja Brook, ou Trogonoptera brookiana. Nas florestas tropicais da Malásia, uma visão deslumbrante desliza sobre os rios e clareiras úmidas. A Birdwing de Raja Brook, o orgulho nacional do país e uma das borboletas mais exuberantes do Sudeste Asiático. Com uma envergadura que pode alcançar 17 centímetros, o macho exibe asas negras com faixas verde esmeralda que brilham como pedras preciosas sob o sol tropical. O contraste entre o preto profundo e o verde luminoso é tão marcante que, em pleno voo, ele parece uma esmeralda viva cortando o ar. As fêmeas, maiores porém menos coloridas, apresentam tons acastanhados, dedicando-se à tarefa de depositar seus ovos nas folhas da planta Aristolochia, fonte de alimento para as lagartas venenosas. Essa relação é vital para o equilíbrio ecológico das florestas da Malásia, Bornéu e Sumatra. A Trogonoptera brookiana recebeu seu nome em homenagem a Sir James Brooke, o lendário Rajá Branco de Sarawak. Desde então, tornou-se um símbolo nacional e uma verdadeira embaixadora da beleza tropical. Ver um bando dessas borboletas planando sobre um rio de selva é uma das experiências mais hipnotizantes da natureza, como observar joias com asas refletindo a luz do paraíso. Ela é a perfeita representação da harmonia entre força e elegância que define o espírito das florestas do Sudeste Asiático. Posição número 8. Grande Mormon.
também conhecida como Papilio memnon. Nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, uma borboleta de aparência nobre desliza entre as árvores como uma sombra viva. É a Grande Mormon, uma das espécies mais impressionantes do gênero Papilio, conhecida por sua elegância e diversidade visual. Com uma envergadura que pode chegar a 15 centímetros, ela é um verdadeiro espetáculo da evolução. O macho, de asas negras e brilho sutil, exibe uma beleza sóbria, como um terno de gala natural. Já a fêmea é uma artista multifacetada. Pode assumir mais de 20 formas diferentes, com combinações de vermelho, azul e branco, que variam conforme a região. Essa incrível variação é resultado de um fenômeno chamado polimorfismo, um dos exemplos mais fascinantes de adaptação evolutiva já observados em borboletas. Além de seu visual deslumbrante, o comportamento da Papilio memnon é igualmente intrigante. Seu voo é vigoroso e rápido, alternando entre planadas elegantes e batidas fortes de asas. Um verdadeiro balé aéreo. Durante o dia, pode ser vista visitando flores ricas em néctar, como as de hibisco e lantana, desempenhando um papel importante na polinização tropical. Originária de países como a Índia, Tailândia, Malásia e Indonésia, essa borboleta é um lembrete vivo de que a natureza não se contenta com o simples. Ela cria arte, experimenta e reinventa suas próprias formas de beleza. Posição número 7. Borboleta monarca, ou Danaus plexippus. Poucas criaturas no planeta simbolizam a liberdade tão perfeitamente quanto a borboleta monarca. Com apenas 10 centímetros de envergadura e um corpo leve de alguns gramas, ela realiza uma das jornadas mais longas do reino animal. Uma migração de mais de 4.800 quilômetros, viajando do Canadá até as florestas montanhosas do México. Milhões delas iniciam essa viagem todos os anos, guiadas por instintos misteriosos e pela posição do Sol. Nenhuma das borboletas que parte no início da jornada vive o suficiente para completá-la. São suas descendentes que chegam ao destino, seguindo uma rota herdada geneticamente. É um verdadeiro milagre da biologia. Suas asas alaranjadas com veios pretos são inconfundíveis e funcionam como um aviso: não me coma. As monarcas se alimentam de asclépias, plantas que contêm toxinas que as tornam venenosas para pássaros e outros predadores. Durante o inverno, milhões delas cobrem troncos e galhos nas montanhas mexicanas, transformando as florestas em um oceano laranja em movimento. Quando o sol aquece o ar, elas decolam todas ao mesmo tempo, criando um espetáculo tão belo que parece que o céu inteiro ganhou asas. A Danaus plexippus não é apenas uma borboleta, é um símbolo de resistência, esperança e da eterna busca pela luz. Posição número 6. Borboleta rabo de andorinha. Esmeralda conhecida cientificamente como Papilio palinurus. Nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, uma borboleta parece carregar o segredo da própria luz. É a borboleta rabo de andorinha esmeralda, um dos insetos mais deslumbrantes do planeta. Suas asas, de 8 a 10 centímetros de envergadura, brilham em tons de verde e turquesa metálico que mudam conforme o ângulo da luz, como se fossem feitas de pedras preciosas líquidas. Mas o que a torna realmente extraordinária é o fenômeno por trás de sua cor. Diferente da maioria das borboletas, o verde de suas asas não vem de pigmentos, mas de uma estrutura microscópica que manipula a luz. Pequenas escamas com formato de prisma refletem comprimentos de onda específicos,
criando o brilho iridescente que parece pulsar quando ela se move. É a natureza aplicando, com perfeição, princípios da nanotecnologia muito antes do ser humano existir. Encontrada em países como Indonésia, Malásia e Filipinas, a Papilio palinurus prefere ambientes úmidos e sombreados. Seu voo é elegante e contínuo, e quando atravessa um feixe de sol, o verde de suas asas reluz como um farol no meio da mata. Para muitos povos da região, essa borboleta representa prosperidade e harmonia. Afinal, o verde de suas asas lembra o brilho da jade, símbolo de sorte e equilíbrio espiritual. Um encontro com uma esmeralda voadora é breve, mas inesquecível. É como ver a própria ciência transformada em arte viva. Posição número 5. Borboleta Ulisses, Papilio ulisses. Nas florestas tropicais do norte da Austrália e de Papua Nova Guiné, algo brilha como um raio azul no meio do verde. É a borboleta Ulisses, uma das espécies mais icônicas do continente australiano e símbolo da beleza selvagem do Pacífico. Com uma envergadura que pode chegar a 14 centímetros, suas asas exibem um azul elétrico intenso, contornado por margens pretas profundas. Quando ela voa entre as copas das árvores, o contraste é tão forte que parece um relâmpago cortando o ar. Um verdadeiro raio tropical em movimento. O efeito luminoso de suas asas vem da mesma magia óptica que cria o arco-íris, uma combinação entre microestruturas e reflexão seletiva da luz. Por isso, seu brilho não se apaga nem mesmo sob sombra. Ele vibra, muda e cintila, hipnotizando quem a observa. A Papilio ulisses é também uma especialista em velocidade. Seu voo é ágil e imprevisível, tornando-se difícil de seguir até mesmo para os mais atentos observadores da natureza. Quando pousa, porém, dobra as asas e esconde o azul brilhante, revelando apenas o lado marrom acinzentado. Um truque perfeito de camuflagem. Na Austrália, ela é um ícone cultural e aparece em logotipos, selos e obras de arte. E com razão, ver uma Ulisses em pleno voo é como assistir a um relâmpago azul riscando a floresta. Um lembrete de que, às vezes, a natureza pinta seus quadros mais belos em movimento. Posição número 4. Borboleta asa de vidro, também conhecida como Greta Otto. Nas florestas úmidas da América Central, entre a Costa Rica e o Panamá, existe uma borboleta que parece feita de magia, ou de vidro. É a borboleta asa de vidro, conhecida por suas asas completamente transparentes. Uma das criações mais sutis e engenhosas da natureza. Com uma envergadura média de 5,5 a 6 centímetros, suas asas são tão translúcidas que permitem enxergar através delas o verde das folhas e o azul do céu. As bordas são finamente delineadas em marrom e preto, criando a ilusão de uma moldura em torno do invisível. Esse dom de desaparecer visualmente é uma arma poderosa. Enquanto outras espécies dependem de cores vibrantes para se proteger, a Greta Otto confia no anonimato absoluto. A transparência de suas asas é resultado da ausência de escamas coloridas, aquelas minúsculas estruturas que normalmente cobrem as asas das borboletas. No lugar delas, há uma camada ultrafina de nanoestruturas que repelem a luz, impedindo reflexos. É um truque óptico tão eficiente que até engenheiros já estudam esse mecanismo para criar vidros anti-reflexo inspirados nela. Seu voo é silencioso e grácil.
Quando pousa sobre uma flor roxa de maracujá, parece que as pétalas ganharam vida própria. A Greta Otto é uma obra-prima viva de camuflagem. Uma lembrança de que, às vezes, a beleza mais impressionante é justamente aquela que quase não se vê. Posição número 3. Birdwing, da Rainha Alexandra, ou Ornithoptera alexandrae. Em meio às florestas tropicais densas de Papua Nova Guiné, habita um verdadeiro colosso do reino das borboletas. A Birdwing da Rainha Alexandra, a maior borboleta do mundo. Com uma envergadura que pode alcançar 28 centímetros, ela rivaliza em tamanho com pequenos pássaros. E é tão rara que ver uma em voo é como testemunhar um milagre da natureza. Os machos são um espetáculo de cores, asas verde-azuladas, com reflexos iridescentes, corpo amarelo-dourado e bordas pretas marcantes. As fêmeas, maiores e mais robustas, exibem tons de marrom e creme, com manchas brancas delicadas. Essa diferença de coloração extrema entre os sexos é um exemplo impressionante de dimorfismo sexual. Um verdadeiro balé da evolução em cores e formas. Seu voo é poderoso e lento, lembrando o bater de asas de um beija-flor gigante. E não é exagero. A Ornithoptera alexandrae pode atingir quase o peso de uma pequena ave. Vive apenas em áreas muito restritas da província de Oru, no nordeste da ilha, alimentando-se do néctar de flores tropicais. Infelizmente, essa joia alada está em perigo crítico de extinção devido à destruição de seu habitat e à coleta ilegal. Proteger a Rainha Alexandra é preservar não apenas uma borboleta, mas um pedaço da história viva da Terra. Sua presença nos lembra que a natureza, quando livre, cria obras que nenhum artista humano seria capaz de imaginar. Posição número 2. Borboleta morfo-azul, Morpho menelaus. Nas profundezas da floresta amazônica, onde a luz do sol mal toca o chão, algo brilha como um espelho vivo entre as sombras verdes. É a morfo-azul, uma das borboletas mais hipnotizantes do planeta. Suas asas, com a envergadura de 12 a 15 centímetros, refletem a luz com um brilho azul metálico tão intenso que pode ser visto a mais de 30 metros de distância. Esse espetáculo não vem de pigmentos, mas de pura física. As asas da Morpho menelaus são cobertas por milhões de escamas microscópicas que interagem com a luz. Cada movimento cria um reflexo diferente, como se a borboleta estivesse envolta em uma aura luminosa. Quando centenas delas voam juntas, a floresta parece respirar azul. É como assistir a um oceano de asas cintilantes em pleno ar. Mas por trás dessa beleza existe um sistema engenhoso de sobrevivência. O azul intenso serve para confundir predadores em voo, enquanto a parte inferior das asas, em tons de marrom com manchas oculares, oferece camuflagem perfeita quando ela pousa. Luz e sombra, brilho e disfarce, tudo em equilíbrio. Encontrada em quase toda a Amazônia e também nas florestas da América Central, a Morpho azul é mais que um ícone visual. É um lembrete de como a natureza combina arte e ciência em uma única criatura. Quando uma morfo passa voando diante de você, é impossível não sentir que a própria floresta acabou de sorrir. Posição número 1.
borboleta morfo-esmeralda, ou Morphodídeos, majestosa, rara e de beleza quase sobrenatural. Assim é a morfo-esmeralda, a rainha indiscutível das borboletas da América do Sul. Originária das florestas do Peru e do Brasil, ela é uma visão que parece saída de um sonho. Com envergadura de até 20 centímetros, é uma das maiores espécies do gênero Morfo e também uma das mais luminosas. Suas asas brilham em tons de verde azulado e turquesa, refletindo a luz com uma intensidade quase líquida. Quando um raio de sol atravessa o dossel da floresta e toca seu corpo, o brilho é tão forte que parece que o ar se abre em faíscas de cor. É como se um fragmento do céu tropical tivesse decidido ganhar vida. O segredo desse esplendor está em estruturas nanoscópicas que refratam a luz, o mesmo princípio que dá cor às penas do pavão ou às asas de certos besouros metálicos. Cada batida de asa é uma lição de física óptica em movimento. A Morphodídeos representa o auge da elegância natural, delicada, efêmera e absolutamente perfeita. Quando voa sobre o rio ou entre as árvores cobertas de orvalho, sua cor parece mudar, indo do azul safira ao verde esmeralda. Poucos espetáculos naturais conseguem rivalizar com essa visão. É por isso que ela é considerada o verdadeiro símbolo da Amazônia, um lembrete vivo de que, em meio à selva, a beleza não apenas existe, ela voa, brilha e faz o mundo parecer novo outra vez. Das sombras das florestas tropicais aos picos gelados dos Alpes, cada borboleta desta lista é uma prova viva de que a natureza é a artista suprema. Com cores que desafiam a física, asas que inspiram o voo da imaginação e histórias que cruzam continentes, elas nos lembram de algo essencial. A verdadeira beleza não grita, ela simplesmente voa, silenciosa e livre, pintando o céu com o toque mais leve do milagre.